E hoje a gente vai conversar sobre uma conquista de toda a classe trabalhadora que aconteceu na semana passada. Se você não estava ligado, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu na semana passada pelo reforço da gratuidade de justiça nos processos trabalhistas e hoje eu vou explicar tudo para você, porque isso é muito importante para mim, para você e para toda a sociedade. A gente vai entender a importância da gratuidade de justiça, o impacto que isso vai ter, se isso é uma vantagem para você que está aí, se você está considerando entrar com processo trabalhista, se pensou sobre essa possibilidade, fica por aí que hoje você vai entender qual a importância da gratuidade de justiça para você e para todos nós. Você acha que é justo realmente a gente que trabalha, tá lá correndo atrás, né, de ganhar aquele dinheirinho no final do mês, acaba não ganhando o que teria direito e depois, quando finalmente resolve correr atrás dos seus direitos, ainda vai ter que pagar custas de processos e advogado da outra parte? Isso é justo, gente? Primeira coisa de todas, eu preciso explicar o acesso, né, gente? O que é gratuidade de justiça? O que são custas judiciais, custas periciais, enfim. Gratuidade de justiça, como o próprio nome diz, é o que? É um benefício que é concedido para as pessoas que não têm capacidade de pagar as custas processuais. Todos os processos judiciais têm custas, mas algumas pessoas não precisam pagar essas custas, como por exemplo nos juizados especiais. Juizados especiais são os chamados antigamente juizados de pequenas causas. Todos nós temos direito de acesso ao judiciário. O artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição Federal, ele garante o meu direito de acesso ao judiciário. Se acontecer alguma coisa de errado comigo, eu entender que eu tenho o direito de receber alguma coisa ou de cobrar alguém, eu posso acionar o judiciário para isso. Mas, como tudo na vida, nada é de graça, né? Não existe almoço de graça, como diz a expressão. Então, a gente tem que pagar sim custas quando vai ajuizar um processo. Mas o que acontece é que algumas pessoas têm o direito a essa gratuidade de justiça. E para conseguir a gratuidade, elas precisam provar que o pagamento das custas pode prejudicar a sua própria subsistência, né? Aquele dinheirinho que ela paga suas contas no mês. Então, basicamente, a gratuidade, a pessoa que tem esse benefício, ela não paga pelas custas judiciais, custas periciais, né? Se você sofreu um acidente, por exemplo, de trabalho e precisa fazer uma perícia para ver a extensão daquele acidente, você pode pedir a perícia e, tendo gratuidade, você não vai pagar os honorários periciais. A mesma forma são os honorários de advogado. O advogado, né, quando você vai contratar um advogado, ele pode te cobrar em adiantado um valor para fazer o seu processo, ou ele pode fazer aquele chamado contrato de êxito, né, em que no final do processo ele te cobra uma porcentagem sobre os ganhos da causa. Mas existem ainda os honorários sucumbenciais, que o juiz pode mandar a parte que perdeu pagar para quem ganhou. E, gente, dentro de todos esses meandros aqui, eu vou explicar coisa tintim por tintim aqui. E para quem é mais velho, pode se lembrar aí como que antigamente era difícil de você ajuizar um processo, chegar à justiça. Primeiro porque não eram todas as cidades que tinham, né, um fórum para você ter lá o seu processo, recorrer, procurar a Defensoria Pública, por exemplo. Defensoria Pública também não existia em todos os estados do Brasil. Então, era difícil realmente ajuizar um processo, né? Às vezes você tinha que se deslocar a uma cidade maior que era perto da sua casa e assim acabava dificultando toda a questão. Com a Constituição de 88 foi ampliado o direito de acesso à justiça, abriu-se mais concursos, né? O judiciário ele cresceu, ele se expandiu. Então, a gente também teve a criação do Juizado Especial, né, em 1999, que criou ali uma justiça especializada onde não existe pagamento de custos também. A gente teve ainda a legislação do consumidor, que trouxe também uma transformação aí, né? As pessoas que nunca tinham ajuizado um processo passaram a demandar juridicamente. Foi toda uma mudança que foi reflexo da nossa Constituição. Então, o que aconteceu? Chegamos ao derradeiro ano de 2017, quando foi promulgada, né,
lá a reforma trabalhista encabeçada pelo Michel Temer, né? Essa reforma de 2017, que eu já falei por aqui diversas vezes sobre ela trouxe diversas alterações na legislação. E a principal, na minha opinião, a alteração que teve foi com relação à gratuidade de justiça, e agora você vai entender melhor. No dia 13 de julho de 2017, foi promulgada a Lei 13.467, que foi a chamada essa reforma trabalhista. E o que a reforma trabalhista mudou na legislação? Primeira coisa, o intervalo entre a jornada, né? O horário de almoço. A partir da reforma, você só pode receber o que você não tirou de horário de almoço, aquele tempo que você não conseguiu tirar. Antes da reforma, se você não conseguisse tirar, tinha que receber 1 hora completa pelo aquele dia que você não tirou o horário de almoço. Além disso, criou-se o trabalho intermitente, né? Que hoje em dia existem aí pessoas que trabalham em restaurantes, em lojas, que trabalham, têm sua carteira assinada por essa forma nova de contrato de trabalho intermitente. Se criou também os acordos coletivos que superam a legislação, né? Quando um sindicato faz um acordo com uma empresa, com uma classe empresarial, aquele acordo ele pode prever situações que não estão previstas em lei, mesmo que tirem certos direitos trabalhistas. E além disso, mudou a gratuidade de justiça. Quem antes tinha direito de não pagar custas judiciais passou a ter que pagar as custas judiciais se perdesse algum dos pedidos que fez. E custas judiciais, gente, eu estou falando do próprio valor do processo, estou falando de honorários de advogado. Se você perdesse um processo judicial trabalhista até a semana passada e, por exemplo, está pedindo hora extra e você não consegue levar as testemunhas que você tem para provar a hora extra que você tem direito, você poderia perder o pedido e ter que pagar custas por ter entrado com o processo. E além das custas, pagar os honorários do advogado da empresa que você processou. É isso mesmo que você entendeu. Você tinha que pagar custas, honorários do advogado da empresa que você processou, e além disso tudo, se tivesse perícia, você também tinha que pagar a perícia. E essa foi a reforma, né? A decisão que o STF tomou a semana passada, que eu vou explicar melhor para vocês. Então, ó, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu trabalhei por 5 anos seguidos numa empresa, trabalhava pra caramba, todo dia fazia hora extra, acabei sendo demitido sem receber direito às horas extras que eu tinha para receber, não recebi a minha rescisão, enfim, saiu tudo errado, a empresa não me pagou nada. Depois eu tomo ali a coragem de entrar com o meu processo, procuro um advogado, sei que, né, que aquele advogado vai fazer ali um processo legal para mim, converso com as testemunhas, está tudo amarradinho. Chega o dia do processo, da minha audiência, as minhas testemunhas desaparecem. Não consigo levar nenhuma testemunha para audiência, não consigo provar que eu fazia hora extras antigamente. E, olha só, eu fiz o pedido no processo pedindo 30 mil reais de hora extra. Não provei nada daquilo. O que vai acontecer comigo? Se isso fosse até semana passada, eu com certeza seria condenado a pagar custas. E, inclusive, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, com um processo real, julgado em Londrina, no Paraná. Esse processo foi o seguinte, gente, um trabalhador, ele trabalhava na Votorantim, né, aquela empresa que faz aí cimentos, e ele entrou com processo pedindo hora extra, participação nos lucros que essa empresa paga, ressarcimento por despesas que ele tinha com seu carro próprio, né, ele usava o carro para trabalhar, entre outras coisinhas. Então, todos esses pedidos foram feitos aqui por esse trabalhador, lá em Londrina. Ele entrou com esse processo e, obviamente, ele tinha um salário alto, ele era um executivo. E qual foi o valor que ele estava pedindo no processo? Gente, R$1 milhão que ele entendia que tinha para receber da empresa, que a empresa não havia pagado corretamente, e ele entrou com esse processo pedindo esse valor, R$1 milhão de diferenças do que ele tinha para receber. A juíza acolheu ali, né, ouviu testemunhas, viu o que aconteceu no processo, tal, recolheu documentação e entendeu que esse trabalhador não tinha elementos suficientes para provar tudo que ele estava pedindo, e ele acabou perdendo o processo. O que a juíza fez? Condenou esse rapaz, esse cara, a pagar R$20 mil para a empresa. Ele entrou com um processo pedindo as diferenças que ele entendiam cabíveis a ele, pedindo R$1 milhão que a empresa devia a ele. Ele entendeu, né? Podia ser menos de R$1 milhão, né, gente? R$1 milhão é muito dinheiro. Vai que ele tivesse direito aí a, sei lá,
600 mil reais, que é dinheiro pra caramba ainda, mais uma pessoa que tem um salário alto e trabalhou durante muito tempo em uma empresa, pode chegar a certos valores perto disso sim, tá? Então, ele perdeu o processo, teve que pagar mais de 20 mil reais de custas processuais, ainda teve que pagar honorários da Votorantim, né, do advogado da Votorantim. E o que aconteceu? Ele continuou recorrendo, até que, na semana passada, né, o STF, em um processo diferente, proferiu a decisão, entendendo que o pagamento desse tipo de custas prejudica o acesso, o meu acesso, o seu acesso, o acesso de todo brasileiro ao poder judiciário. Por quê? Apenas as pessoas que teriam condições financeiras, né, teriam direito a acessar essa justiça especializada, né, a justiça do trabalho. E mesmo as pessoas que tivessem, né, um pouquinho de condição ali financeira, elas ficariam com medo, por exemplo, de ajuizar um processo desse de R$1 milhão e não ter testemunhas e provas para demonstrar o seu direito. Por quê? Nem sempre a gente consegue provar tudo o que a gente sabe que tem direito. Eu faço lives aqui toda semana para vocês e falo de diversos direitos que a gente tem, trabalhistas, etc. Mas quando a gente vai chegar na prática, às vezes é muito difícil você demonstrar que, por exemplo, você, sei lá, torceu o seu pulso dentro do trabalho e que aquilo foi um acidente de trabalho. Às vezes ninguém viu aquilo acontecendo, você estava sozinho numa situação, não tinha testemunha, você já tinha torcido seu braço uma vez em casa e depois, no processo, não conseguiu demonstrar que aquela fratura ocorreu dentro do ambiente de trabalho. Aí, você está pedindo uma indenização por conta daquilo, você poderia perder o processo. E o que o advogado, eu mesmo, sempre aconselhava as pessoas? Gente, a gente tem que ver os pedidos que a gente consegue provar de forma mais fácil. Por quê? É sempre um cálculo de risco. Porque se lá na frente a gente pode ter que pagar, sei lá, 10 mil reais de custas e ter uma sentença de 15 mil reais, isso quer dizer o quê? Você só vai levar 5 mil reais, ainda você vai ter que pagar honorários de advogado da outra parte. Isso prejudicava muito. E agora, com essa nova decisão do STF, garantindo o acesso ao judiciário, a gratuidade de justiça, essa realidade se muda. Por quê? Quem tem gratuidade não vai precisar pagar de forma alguma custas processuais, honorários de advogado, custos periciais, em um processo de acidente de trabalho, em um processo de hora extra, intervalo de almoço que você não tirou, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, tudo isso. A gente não vai precisar ficar se preocupando com o risco lá na frente de ter que pagar uma indenização, caso não tenha prova suficiente para demonstrar o direito. Essa é a relevância da gratuidade de justiça e dessa decisão judicial que o STF deu na semana passada. Isso aqui é muito relevante, até vocês podem ter certeza disso, eu ainda vou voltar depois aqui para falar. Pode ter certeza que a quantidade de processos trabalhistas a partir dessa semana vai aumentar. Porque muitos advogados estavam com o pé atrás para ajuizar processos e aconselhando realmente clientes, às vezes até diminuir a quantidade de pedidos que a gente estava fazendo, exatamente com medo de ser condenado em custas lá na frente. Mas é claro que nem tudo são flores e o STF, eu acho que até de uma forma correta, manteve um único caso onde o trabalhador, mesmo com gratuidade de justiça, pode ser condenado a pagar custas de honorários advogados, custas processuais e custas de perito. Tem muita gente por aí que sempre tem dúvida se precisa pagar alguma coisa para entrar com o processo, não precisa. Então, você tem como ajudar essas pessoas que estão em dúvida, deixando sua curtida aqui no vídeo, que isso vai ajudar essa informação a chegar em mais gente e também compartilhando o vídeo aí na sua página, tá bom?